Com certeza você já ouviu falar de um homem que andou sobre as águas. Mas como assim andou sobre as águas? Sim, como você anda no chão, ele andou por cima das águas. E esse homem, meus irmãos, é Jesus de Nazaré. Jesus estava pregando para uma grande multidão. E após, meus irmãos, essa pregação, Jesus ordena para que os seus discípulos subam no barco e naveguem pelo mar. E Jesus, ele não subiu no barco, Jesus ele foi orar no monte. E quando os discípulos já estavam bem adiante, Jesus resolve ir ter com eles. Como assim Jesus resolve ir até com eles? Simples, caminhando sobre as águas. É isso mesmo. Jesus ele caminhou sobre as águas, como se nós andássemos no chão, meus irmãos. Já pensou nisso? O poder que Jesus tem. Ele andou sobre as águas até acompanhar o barco que estava navegando. E havia uma tempestade naquele momento neste mar. E os discípulos, quando vê aquilo, eles gritavam de desespero, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E claro, né, meus irmãos, quem não teria medo de um ser, né, ser humano andando por cima das águas? Com certeza nós, meus irmãos, teríamos muito medo também. Mas o próprio Senhor Jesus grita e diz assim: não tema, sou eu. Aí o apóstolo Pedro, que sempre é o mais atirado de todos, né, todos eles, ele diz: Senhor Jesus, se és tu mesmo, ordena que eu vá até o Senhor. E também Pedro começa a andar por cima das águas, meus irmãos. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, só que quando ele estava perto de chegar a Jesus, ele observou, claro, né, a movimentação das ondas, o vento forte, e ele temeu. E quando ele começou a se afundar, ele gritou por Jesus. E Jesus disse assim, Jesus estendeu a mão, isso significa que Jesus estava perto. Jesus estendeu a mão e o puxou para cima. E Jesus disse que ele tinha homem de pequena fé. Jesus ele sempre usou muito essas frases com os apóstolos, porque realmente eles tinham pequena fé. Porque nós, seres humanos, meus irmãos, por causa do pecado, nós temos pouca fé em Deus. Mas essa é uma história, meus irmãos, muito interessante, em que Jesus, ele andou por cima das águas. Ele fez este grande milagre, este grande sinal na frente dos discípulos. E os discípulos, meus irmãos, foram muito privilegiados de ver algo assim, né? Que nós possamos, meus irmãos, ter a fé dos apóstolos, né? Que mesmo assim, Pedro teve a fé de dizer, ordena que eu vá até o Senhor. E assim aconteceu, meus irmãos. Até o próximo vídeo.